E aí galera, tudo bem? A gente vai dar continuidade às aulas de circuitos eletrônicos analógicos e na aula passada a gente analisou o circuito Cascode, que é uma variação da célula de ganho básica, onde a gente insere em cascata com amplificador fonte comum ou amplificador emissor comum um buffer de corrente formado por um base comum ou um gate comum, né? E a gente viu que essa topologia é capaz de aumentar significativamente o ganho intrínseco da célula de ganho e também aumenta significativamente a resistência de saída. Só que, quando a gente coloca uma fonte de corrente do tipo espelho de corrente, cuja resistência de saída é igual à resistência de Early do transistor de saída daquela fonte, a gente viu que o efeito de usar um cascode na célula de ganho, quando a gente considera a carga provida pela fonte de corrente, é que eu consigo multiplicar o ganho intrínseco da célula básica por 2, né? Enquanto a resistência de saída dessa nova célula é igual à resistência de saída da célula básica multiplicada por um fator que é igual a GMRO, beleza? E a gente acabou discutindo no final da aula que uma outra possibilidade seria modificar a fonte de corrente, ou seja, em vez de usar um espelho de corrente tradicional, cuja resistência de saída a gente já discutiu, a gente pode modificar esse espelho de corrente de forma a apresentar uma resistência de saída maior, o que vai elevar tanto o ganho da célula básica, porque eu estou aumentando a resistência de carga, quanto elevar ainda mais o ganho de uma nova célula formada, por exemplo, por um cascode. Beleza? E a nossa aula de hoje é sobre esse tema. Então a gente vai analisar diferentes fontes de corrente, né, diferentes topologias de fonte de corrente e ver como que essas topologias afetam a resistência de saída da fonte e o ganho global da célula de ganho. Tudo bem? A gente começa com essa fonte de corrente que está mostrada aí, né? Que é uma fonte de corrente baseada no cascode, ou seja, eu vou usar a mesma estrutura de um cascode que eu usei para compor uma nova célula de ganho para fazer a nossa fonte de corrente. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu vou ajustar as tensões de polarização VG4 e VG3 para que o circuito forneça uma corrente de polarização desejada, né? Uma vez que eu faço isso, então esse aqui é o modelo de pequenos sinais dessa topologia de fonte de corrente formada com um cascode. É exatamente um cascode. E o interessante é, já que é um cascode, eu não preciso analisar tudo. Primeiro, porque eu não tenho agora um sinal de entrada, uma vez que eu tenho uma fonte de corrente, né? Então não tem um sinal de entrada aqui para analisar ganho desse tipo de topologia. Não me interessa o ganho que ela tem. Mas eu consigo analisar qual que é a resistência de saída da fonte. E essa resistência de saída a gente já conhece, a gente viu que a resistência de saída de um cascode é igual a GM3 vezes RO2 vezes RO3. Se todos os transistores forem iguais, eles estão compartilhando a mesma corrente, isso aqui pode ser aproximado como GM-RO ao quadrado, beleza? Bom, então é isso. Eu consigo ter agora uma resistência de saída da fonte de corrente que é igual à resistência de saída do espelho de corrente multiplicado pelo fator GMRO. Beleza? Só lembrando, essa resistência aqui é aproximado porque isso é uma simplificação da equação completa, né? Como a gente já discutiu várias vezes. Joia. E agora, como é que fica a composição dessa fonte de corrente com uma topologia cascode como célula de ganho? Fica assim. Né? Neste caso, a gente vê exatamente um cascode como amplificador embaixo, né? E uma fonte de corrente cascode em cima. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma resistência de saída do amplificador, né? Que aqui é chamado de R-on, né? Que o Cedra chama de R-on, que é igual a... Já vou aproximar aqui, né? Falar que todos os transistores são iguais, por questão de simplicidade. GMRO ao quadrado. E uma resistência de saída aqui da fonte de corrente, que o Cedar chama de ROP, porque ele está usando aqui transistores MOSFET de canal P, que também, de uma forma aproximada, né? Todo mundo aproximado, é também GM-RO ao quadrado. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho que a resistência de saída desse conjunto, né? Desse amplificador, é, na verdade, o paralelo dessas duas resistências, que vai dar meio de GM-RO ao quadrado. Beleza? E agora, se eu quiser calcular qual que é o ganho desse circuito, eu só preciso lembrar o seguinte, que a gente modelou o nosso cascode por um modelo Norton, né, onde eu tenho um ganho de transcondutância, GMzão aqui, vezes a tensão de entrada,
e a resistência de saída, né? Nesse caso, considerando essa carga, que é uma carga intrínseca ao circuito, uma vez que ela existe pelo fato de eu estar polarizando o amplificador com uma fonte de corrente específica, né? O caso agora é que essa resistência de saída então é meio de Gm RO ao quadrado, mas como a gente já analisou, né, o meu ganho de transcondutância ele é aproximadamente Gm1, né? A gente já discutiu isso tudo. Então, neste caso, o que eu tenho? Eu tenho que o meu ganho, que eu chamei de ganho global, né, que é o ganho dessa célula, é basicamente meio de Gm RO, esses dois termos aqui, ao quadrado. Na verdade tem um menos aqui, né? Eu esqueci dele. Então, beleza, tá ali. Se eu comparar o ganho de uma célula básica de ganho alimentada por uma fonte de corrente do tipo espelho de corrente, que é a célula mais simples que a gente tem para essa discussão que a gente está levantando. E eu lembrar que o ganho, neste caso, o AV da célula básica, ele era menos GMRO sobre 2. O que eu vejo aqui? Eu vejo que eu consegui elevar o ganho dessa célula básica de ganho com carga por um fator GMRO, né? Ou seja, uma elevação significativa do ganho dessa célula, né? E se eu lembrar também que o ganho da célula com cascode era menos GMRO, eu ainda assim consegui elevar esse ganho para um fator agora que é meio GMRO. Continua sendo um fator expressivo. Então percebam que usar uma fonte de corrente com uma resistência de saída mais alta leva a gente a elevar significativamente o ganho da nossa célula de ganho. Agora você pode me perguntar, pô, Thiago, construir essa fonte de corrente cascode pode ser chato porque eu tenho duas tensões de polarização aqui para lidar. Com certeza essas duas tensões devem ser bem ajustadas para dar a corrente de polarização que eu desejo. Agora, uma solução é fazer um espelho desse tipo, né? Onde eu tenho aqui uma fonte de corrente de referência também, né? Só que esses dois transistores que tem aqui, o Q1 e o Q4, que estão numa configuração que a gente chama de configuração de diodo, né? Eles estão ali para definir as tensões VG1 e VG4 que vão polarizar Q2 e Q3. E Q2 e Q3 vão ser os transistores da minha fonte de corrente cascode, né? Acho que não vai ser nenhuma surpresa que a corrente I aqui vai ser igual à corrente IREF, né? Então não é tão complexo assim fazer o ajuste dessa fonte cascode, beleza? Agora, tem algum problema? Ela tem problema sim, que é o seguinte, percebam que eu tenho 4 transistores em série aqui, pensando num cascode simples. Se fosse um cascode duplo, teria até mais, né? Isso faz com que eu tenha que ter uma tensão de alimentação significativamente elevada para poder polarizar todos esses estágios. E como a gente já discutiu, isso pode ser um empecilho quando eu penso em topologias de circuitos integrados, principalmente, que usam alimentações mais baixas, né? Agora, eu posso ter uma variação dessa fonte cascode usando o TBJ, a filosofia é exatamente igual, né? Então vou ajustar um cascode como fonte de corrente ali, vou ter que ajustar essas tensões de polarização para dar a corrente que eu desejo, né? Uma vez feito isso, a resistência de saída dessa nova fonte continua sendo beta RO, né? Então, se eu conseguir casar todos os transistores aqui, a minha resistência de saída vai ser aproximadamente beta RO sobre 2, né? E aí, o ganho intrínseco vai ser GM vezes isso, então é menos beta GM RO sobre 2. Então, eu consigo ter também um ganho elevado em relação ao ganho de um cascode com fonte de corrente simples ou até de uma célula básica de ganho com fonte de corrente simples, beleza? Então, só que a fonte cascode não é a única solução, existem várias variações de fonte de corrente que tentam fornecer uma fonte que tem uma resistência de saída mais alta, né? O Cedra ele elenca duas outras que vale a pena a gente discutir, mas não se esgota aí. Existem várias outras que não estão no livro texto, né? Uma delas é uma fonte bem interessante, que é a fonte chamada espelho de Wilson, né? Esse é o espelho de Wilson com o TBJ. Então, primeiro, vamos tentar ver como é que fica a distribuição de corrente desse espelho, né? Já que ele é muito diferente. A ideia aqui
né? Se a gente considerar os transistores casados, a gente pode fazer uma composição onde a gente define essas correntes aqui como a corrente C, que é a nossa corrente base para a gente discutir, e vai tentando ver quais são as correntes que vão ser extraídas desse cada nó aqui, né? Em função desse nome, né? Uma vez que a gente sabe, por exemplo, aqui no transistor Q1, IC está passando no seu coletor, a gente sabe que está vindo uma corrente IB, que é IC sobre beta aqui, e, consequentemente, também está vindo uma corrente IC sobre beta, né, que é a corrente B, para o transistor Q2. Logo, a gente sabe também quanto que vale essa corrente, né, está até escrito ali, 2IC sobre beta. Somando isso tudo, eu sei que essa corrente aqui, ela é IC, né, que vem para o coletor de Q1, mais 2IC sobre beta, que vai para as suas bases, né, para a base de Q1 e Q2. Né? Isso vai ser a corrente de emissor de Q3. Logo, a corrente de base de Q3 tem que ser IC vezes 1 mais 2 sobre beta, né, dividido por beta mais 1. E aí, esse nó então tem IC descendo, essa corrente que eu acabei de analisar saindo aqui, então eu sei qual que é a relação de IREF com esse tanto de coisa, né, que está escrito aqui do lado. Então IREF vai ser igual a IC vezes 1 mais, em cima, 1 mais 2 sobre beta dividido por beta mais 1. Eu também posso escrever qual que é a corrente de saída. A corrente de saída vai ser a corrente de coletor de Q3. Como a gente conhece a corrente de emissor já, né, é só multiplicar isso por alfa, né, então vai ficar um termo mais ou menos assim. Então IO é igual a IC beta 1 mais 2 sobre beta dividido por beta mais 1. E eu posso manipular isso tudo e eu vou encontrar uma relação entre IO e REF. Então eu tenho essa expressão, né? Agora lembrando que beta é muito maior do que 1, né? A gente pode simplificar um pouco essa expressão e encontrar essa equação mais simplificada, onde IO sobre REF é aproximadamente igual a 1 sobre 1 mais 2 sobre beta ao quadrado. Se beta for elevado, esse termo aqui ele vai ser muito próximo de zero, né? Vai ser muito pequeno, e aí a gente vê que eu tenho uma distribuição de corrente bem mais interessante. É importante lembrar que essa distribuição é muito semelhante a uma variação do espelho de corrente tradicional que eu apresentei lá em umas aulas atrás. Mas a vantagem do espelho de Wilson está na sua resistência de saída, que a gente vai analisar daqui a pouco. Uma coisa importante, talvez não seja óbvio para todo mundo agora, mas aqui eu tenho um problema. Porque eu estou polarizando o transistor Q2 e o transistor Q2 tem uma queda de tensão VCE, né, que a gente pode até definir, que é o seguinte, olha só, eu tenho uma tensão VCE1 aqui, que é igual à tensão VBE1, perfeito? Só que, para eu definir agora a tensão VCE2, né, eu tenho que somar a tensão VBE3, tá? Desculpa escrever por cima, mas depois eu apago. Então quer dizer o seguinte, que a tensão VCE2 ela é igual a VBE1 mais VBE3. Tá, e daí, Thiago? E daí é o seguinte, que as tensões nesses dois transistores, que teoricamente deveriam ter a mesma corrente coletor, são diferentes. E se as tensões são diferentes, sendo que a tensão aqui no Q2 é maior, né, significa que eu vou ter uma corrente IC2 maior que a corrente IC1. Por quê? Porque agora eu vou estar exposto a um efeito Early. Lembra do efeito Early? Tá. Isso vai, obviamente, produzir uma distribuição de corrente, nesse espelho de corrente aqui, que não vai me dar exatamente essa expressão. Agora, como é que eu resolvo esse problema? Para resolver esse problema, a gente pode fazer uma modificação na topologia do espelho de Wilson, que é só para equilibrar essas tensões. Ele não altera em nada essa análise de corrente que a gente fez, mas ajuda a equilibrar as tensões. Como que a gente pode fazer isso? Eu simplesmente coloco um diodo aqui. Qual é a ideia desse diodo? Na verdade, esse está desenhado como um diodo, mas pode ser construído como um transistor em configuração diodo, que é basicamente isso aqui. É um transistor, onde o coletor está conectado na base. Isso vai dar uma configuração que a gente chama de configuração diodo. A ideia aqui é acrescentar mais uma tensão VBE entre o coletor de Q2 e a base de Q3, de forma que a tensão entre este nó e este ponto
sejam iguais ou muito próximas entre si, de forma a equilibrar melhor a distribuição de corrente. Beleza? Então, com isso, a gente minimiza o problema da tensão de Early, né, na parte interna desse espelho de corrente, e faz com que a distribuição de corrente, ou seja, a definição da corrente de saída, seja mais próxima dessa que a gente calculou. Beleza? Tá, mas de novo, uma vez analisado isso é muito importante para a polarização, mas como eu já falei, o grande ganho dessa topologia está na sua resistência de saída. E para fazer a análise, a gente vai ver o modelo de pequenos sinais. Percebam que eu considerei a fonte de corrente de referência ideal, então eu não vou levá-la em consideração aqui, beleza? Então, como é que a gente analisa esse circuito aqui? Primeiro, a gente lembra que a corrente fornecida pela fonte externa, Vx, que eu chamei de Ix aqui, ela pode ser enxergada como sendo a soma das correntes I1 e I2. Para quem não está enxergando muito bem no desenho, I1 é a corrente que vem por aqui, e I2 é essa corrente aqui, I2. Beleza? Por que eu posso fazer essa análise? Porque eu estou olhando o Q3 como um nó de corrente. Então vai sair uma I1 e uma I2 aqui. Beleza? Então tá lá. Agora, imaginando, né, que eu tenho um beta razoavelmente grande, né, e isso aqui é um espelho de corrente, eu posso fazer uma simplificação bem razoável e dizer que a corrente I1 é muito próxima de I2, né, já que o objetivo do espelho de corrente é equilibrar a corrente de referência, que no caso aqui seria o meu I2, pensando lá na análise de polarização mesmo, tá? E I1 seria minha corrente de saída. A gente sabe que existe até uma pequena diferença entre essas duas, porque é um TBJ, mas se o meu beta for razoavelmente grande, isso é muito desprezível, essa diferença. Então eu vou aproximar essas duas correntes, falando que elas são iguais. Então, assumindo que 1 é aproximadamente 2, eu tenho que, obviamente, elas têm que ser igual a Ix sobre 2. Né? Seguindo, eu tenho que definir agora quem é IRO3. Né? E como é que eu vou definir isso? IRO3 eu posso analisar pelo nó aqui de cima. Né? Eu tenho Ix entrando no nó. E vocês podem ver que o Ceda desenhou uma corrente aqui, também entrando nesse nó. Que corrente que é essa? Essa corrente vai ser beta 3 vezes I2. Aí vocês podem achar estranho, né? Falar que a corrente no coletor do transistor NPN está subindo é só uma manipulação matemática, porque ele definiu I2, que é a corrente de base, saindo do transistor. Né? Por uma questão de coerência nas equações matemáticas, se a corrente de base sai, a corrente de coletor tem que subir. Né? É só uma manipulação matemática, novamente. Beleza? Se eu fizer essa consideração, eu tenho essa equação aqui. Né? IRO3 é igual a Ix mais beta 3 e 2. Como eu já defini em cima que I2 é aproximadamente Ix sobre 2, eu posso escrever essa simplificação, onde IRO3 é igual a Ix vezes 1 mais beta 3 sobre 2. Prosseguindo, eu posso também fazer uma análise da malha definida neste caminho. Né? A gente pode ver que nesta malha eu tenho uma tensão Vx e ela tem que ser composta por uma tensão VRO1 mais uma tensão VRO3. Ora, mais VRO3 pode ser escrito como sendo RO3 vezes a corrente IRO3, que a gente já calculou, então vai nos dar essa equação. Já a tensão VO1 ou VRO1, né, que é a tensão sobre o resistor de Early do transistor 1, pode ser calculado da seguinte forma. Eu vou redesenhar esse pedaço do circuito, né, onde tem o IQ1. O que eu tenho aqui? Eu tenho a resistência RO1, né? Vou fazer um desenho de modelo T, beleza? Então eu tenho aqui, bem pequenininho, uma fonte corrente, que é a alfa, mas não importa agora. Eu tenho um RE1, beleza? Eu curto-circuito esses dois terminais aqui para fazer a configuração de diodo. E do lado de Q2 eu vou usar o modelo π, então eu vou encontrar uma resistência Rp2. Daí para frente o restante do transistor Q2, né, vai estar num ponto que não me interessa agora. Então naquele nó, ou seja, essa configuração aqui, ó, em modelo de pequenos sinais, nos dá
isso aqui, beleza? Só que esse desenho pode ser simplificado, porque esse curto-circuito formado entre o coletor e a base de Q1 faz com que a queda de tensão em cima da fonte de corrente ali seja zero. Logo, eu posso recalcular esse camarada como sendo um RP2, um RE2, desculpa, e um RO1. Notem que então eu posso aproximar todo mundo aqui como sendo RO1 em paralelo com RE1 em paralelo com RP2, beleza? Então, esse transistor aqui, ele pode ser representado como um paralelo de resistências, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Com isso, eu posso escrever VO1 da seguinte forma. Então, VO1 é I1, que é a corrente que entra nesse emaranhado de resistências aí, vezes o paralelo dessas resistências todas. Só que eu posso simplificar esse paralelo. Por quê? Porque a resistência RE1, com certeza, ela é muito menor do que todos os outros termos, né? Mesmo que se eu considerar todos os transistores iguais, o que eu vou encontrar é que o RP2 seria maior do que RE1 por um fator beta mais 1. Se beta for razoavelmente grande, né, a gente pode chegar à conclusão que RE1 é muito menor que RP2. E até por definição, RE1 é muito menor do que RO1, porque RO1 é a resistência de Early e naturalmente é uma resistência muito elevada. Fazendo uma simplificação, então, a tensão VO1 seria I1 vezes RE1, que é aproximadamente Ix RE1 sobre 2. Logo, a tensão Vx pode ser escrita desta forma, né, onde a gente vê que a resistência de saída, que é Vx sobre X, é na prática esse termo aqui, né? Só que, lembrando que RO é um valor razoavelmente grande e beta também, este termo ele é mais relevante do que os demais. Logo, eu posso aproximar esse termo em parênteses aqui por RO3 beta 3 sobre 2. Logo, a resistência de saída é aproximadamente isso, beleza? De uma forma mais simples. Então, RO do espelho de Early é basicamente beta sobre 2 vezes IORO3. Ou seja, que é um ganho de valor de resistência muito expressivo em relação a um espelho de corrente tradicional. Beleza? Eu posso também construir o espelho de Wilson usando MOSFET, né? No caso agora do MOSFET, uma diferença é que a corrente de gate, né, aqui, ela é zero, né? E obviamente isso vai afetar um pouco as contas, né? Então, se eu quiser fazer essa matemática, eu posso lembrar que X ela vai ser igual a ID3, que é essa corrente aqui, mais IRO3, que é essa corrente aqui, né? E usando o modelo Pi para descrever o MOSFET, eu basicamente posso falar que ID3 é igual a GM3 vezes VGS3, lembrando que VGS3 é essa tensão aqui, né? Outra questão é que a corrente X que entra no transistor Q3 tem que ser igual à corrente que sai desse transistor. Então, a corrente X ela aparece aqui também, né? E de novo, né, a corrente de gate dos MOSFETs são todos zero. Então, a corrente X ela vai entrar no transistor Q1 e eu posso fazer uma aproximação dizendo que a corrente de dreno de Q1 é aproximadamente X também. Se eu fizer essa consideração, a corrente de dreno de Q2 também vai ser aproximadamente X, porque isso aqui é um espelho de corrente, né? E como a corrente de gate aqui que desce é zero, essa corrente X ela tem que circular nesse loop aqui. Tá, e daí, Thiago? E daí que é o seguinte, então, se eu souber que essa corrente que está nesse loop é Ix, a tensão deste nó aqui, ó, tem que valer menos Ix RO2. E essa tensão de gate do transistor Q3, que é interessante. Já a tensão de source de Q3, que é tão importante, ela pode ser definida da mesma forma que a gente fez para o circuito com TBJ. Eu vou lembrar que o MOSFET Q1 pode ser aproximado como o modelo T, para ficar mais fácil, 1 sobre GM1, né? Onde aqui eu vou ter um curto-circuito, beleza? Lembrando, eu tenho mais um nó para cá, mas a corrente aqui
e G2 é 0, então isso não me importa agora. E para cá eu tenho uma resistência R1, né? E eu posso, de novo, redesenhar isso aqui como sendo uma resistência 1 sobre Gm1, que é um valor baixo, e uma resistência R1, que é um valor alto. Logo, este paralelo é aproximadamente 1 sobre Gm1. Com isso, eu posso dizer que a tensão neste nó aqui, que é a tensão Vs3, é aproximadamente Ix sobre Gm1. Beleza? Compondo isso, ID3 se torna Gm3 vezes VGS3. VGS3 é menos Ix RO2 menos Ix sobre Gm1. Então a gente tem essa expressão. E agora só nos falta saber quem é IRO3. Bom, isso fica fácil, porque IRO3 nada mais é do que Vx menos Vs3 sobre RO3. E eu sei quem que é Vs3. Unindo isso tudo, eu tenho que Ix é igual a essa equação grande aí, que eu não vou ditar agora não, mas é essa equação aí. Mas eu só tenho nessa expressão Ix e Vx. Logo, eu posso manipular um pouquinho, isolar Ix dessa equação, isolar Vx para o outro lado, e aí dividindo um pelo outro, eu teria a resistência de saída. Novamente, eu posso fazer uma pequena simplificação para ajudar muito nas minhas contas, que é o seguinte. Eu vou assumir que Gm1RO2 é muito maior do que 1. Na verdade, todos os GM-ROs são muito maior do que 1. Mas por que esse aqui, em específico, é interessante? Porque ele está aqui, ó. E ele está sendo multiplicado por outro GM-RO. Então quer dizer que essa multiplicação aqui vai nos dar um valor que é muito grande em comparação a todos os outros termos dessa equação. Logo, eu posso aproximar a resistência de saída como sendo Gm3RO3 vezes Gm1RO2 sobre Gm1, que vai nos dar essa equação aqui, aproximadamente Gm3RO2RO3. Notem que é uma resistência de saída significativamente elevada. E se todos os transistores pudessem ser iguais, né, também daria uma expressão próxima de GM-RO ao quadrado, que é basicamente a resistência de saída de um cascode. Agora, assim como a gente discutiu para o circuito com o TBJ, eu também tenho um problema aqui de equilíbrio de tensão, porque a tensão de dreno source de Q2 é diferente da tensão de dreno source de Q1. Logo, isso me daria um erro de distribuição de corrente. Para equilibrar isso aí, utiliza-se a mesma estrutura, que é colocar um transistor na configuração diodo para balancear as tensões. De novo, isso altera basicamente as tensões sobre Q2 e Q1, não altera significativamente mais nada. Bom, então esse foi o espelho de Wilson, um espelho bem tradicional, bem interessante. Existe uma outra variação de espelho de corrente que o Cedra apresenta, que é o espelho de Weidler. O espelho de Weidler é um espelho que na história do projeto de circuitos integrados é muito relevante, que foi desenvolvido pelo lendário engenheiro eletrônico Robert John Weidler, né, que foi um dos pioneiros do projeto de circuitos amplificadores operacionais integrados. Né? É até interessante conhecer um pouco sobre a história dele, porque é cheio de lendas, né? Mas esse circuito é muito importante. E ele é muito importante no projeto de circuitos integrados, até porque ele foi pensado para isso, mas ele também é muito importante no projeto de circuitos discretos, beleza? Ele tem um problema. Matematicamente, ele leva até algumas equações transcendentais. Então, analisar ele é muito difícil. Projetar, nem tanto. Então, vamos analisar uma questão de projeto. Como é que a gente projetaria esse cara? Então, desprezando a corrente de base, para simplificar as contas, o que eu teria? Eu teria que a corrente IO ela é basicamente a corrente de fuga de Q2, né? Vezes E elevado a VBE2 sobre VT. Tranquilo? E a corrente IREF, e aqui, de novo, desprezando a corrente de base, ela é basicamente igual à corrente de coletor de Q1, ela seria igual a IS E elevado a VBE1 sobre VT. Beleza. Só que como eu tenho essa resistência de emissor em Q2, eu posso escrever a seguinte equação, que VBE1 tem que ser igual a VBE2 mais RE vezes a corrente de emissor de Q2, que, de novo, se eu desprezar a corrente de base, é aproximadamente igual à corrente de coletor, que é IO. Beleza? Então tem esse conjunto de equações. Bom, eu posso expressar as tensões VBE em função das correntes de coletor de cada transistor e a corrente de fuga. É só manipular um pouquinho essas equações, eu vou chegar
que cada tensão VBE é igual à tensão térmica, VT, vezes o logaritmo neperiano da corrente coletor sobre a corrente de fuga. Beleza, então tem essa equação agora. Se os transistores forem casados e as correntes IS dos dois transistores forem iguais, significa que eu posso manipular essa expressão e encontrar essa equação aqui, né? Onde IORE é igual a VT, logaritmo neperiano, de IREF sobre IO. E a partir dessa equação eu posso fazer o projeto do circuito, imaginando que eu tenho uma determinada corrente de referência e eu quero uma determinada corrente de saída. Lembrando que a corrente de saída, nesse caso, ela tem que ser menor do que a corrente de referência. A partir dessa expressão, então, eu consigo calcular facilmente qual o valor da resistência de emissor que eu preciso para determinar essa distribuição de corrente. Agora, qual que é o problema para eu analisar? Ou seja, se alguém me apresentar o circuito e eu quiser calcular qual que é a distribuição de corrente, é que olhando essa equação se dá para ver que não tem solução analítica, porque IO aparece dentro do logaritmo neperiano e aparece fora. Logo, eu não consigo isolar IO. Então eu não consigo escrever uma equação analítica que me dá exatamente uma solução. A única forma de resolver isso, que é uma equação transcendental, seria plotar gráficos e encontrar o ponto de encontro das curvas ou através de análise numérica, beleza? Então não é um projeto simples para se fazer. Aqui só relembrando que a corrente IREF pode ser bem maior do que O, né? E o que acontece se eu quiser calcular a resistência de saída? Eu não vou deduzir passo a passo, como eu fiz nos outros casos, porque se eu olhar para o circuito eu vou ver que ele é muito similar na saída a um emissor comum com resistência de emissor. E eu já conheço essa resistência. Então a resistência de saída é aproximadamente, né, 1 mais GM RE em paralelo com o RP do transistor Q2 vezes RO. Beleza? Que é uma resistência bem grande em relação à resistência de um espelho de corrente tradicional. Uma vantagem dessa topologia é que, como eu posso fazer IREF bem maior do que IO, que a princípio pode parecer estranho, é que se IREF é grande, na hora de definir a corrente de referência, eu posso usar, por exemplo, polarizações com resistores que usam resistores de baixo valor, baixa resistência, maior corrente. E isso é interessante para circuitos integrados, porque, de novo, usar resistores de alto valor é proibitivo, né? Agora, não é discutido isso muito no livro, mas eu gosto muito da topologia de Wilder por outro motivo, que é, se eu pensar em implementar uma topologia espelho de corrente tradicional num circuito discreto, eu já comentei que por causa do coeficiente negativo de temperatura dos transistores TBJ, por exemplo, eu vou ter um problema de avalanche de corrente que vai fazer com que um dos transistores sature, ou seja, não vai funcionar na prática, né? Porque eu não consigo manter a distribuição de corrente projetada. Então isso é um problema térmico, né? Porque o transistor, se tiver algum desequilíbrio, ele esquenta mais. Para a mesma tensão VBE que está casada ali, ele vai puxar mais corrente e vai esquentar mais, e assim por diante até ele saturar. Uma solução para fazer com que um espelho de corrente funcione bem na prática é usar uma topologia de Wilder. O que eu faço aqui? Eu coloco uma resistência RE. O objetivo aqui não é necessariamente descasar as correntes IREF e IO, né? Então vou usar um RE relativamente baixo. Mas aí o que acontece? Se por um acaso Q2 esquentar e puxar mais corrente, ou seja, Q2 subiu, então a corrente IO é a corrente IO projetada mais um delta IO, eu vou ter também essa corrente sendo passada pelo resistor RE. Então aqui eu vou ter um IO mais um delta IO. Perfeito? Agora, pensando que a tensão VBE1 se manteve constante, porque aqui é o meu circuito de polarização, né? Isso vai fazer com que a tensão no resistor RE, né, cresça por um delta também. Então ele eleva. Como a tensão VBE1 é constante, isso vai fazer com que a tensão VBE2, né, seja agora reduzida desse mesmo delta de tensão. E se eu reduzo o VBA2, eu estou reduzindo IO. Percebe? Se VBA2 cair, IO cai. Então eu uso a resistência RE como um elemento para fazer uma realimentação desse circuito e controlar a variação de IO. Óbvio que não é mágico, porque eu tenho que fazer com que essa queda de IO provocada pela queda de VBA2 tenha uma taxa maior do que a elevação de corrente provocada pela temperatura.
Se eu conseguir ajustar isso, e é difícil de ajustar isso na vida real, eu vou conseguir fazer um circuito mais estável. Porque mesmo que o transistor esquente um pouquinho, ele não consegue entrar em avalanche, ou seja, e subir na corrente indefinidamente, porque o RE vai compensar. Existe um ponto de equilíbrio ali onde isso acontece. Eu posso tentar ajustar isso em simulação primeiro para não ter que ficar testando várias soluções na prática, na vida real. Então eu gosto muito do espelho de Wilder, que ele permite usar um espelho de corrente razoavelmente simples na vida real, num projeto discreto, né? E além disso, ele me dá um aumento significativo da resistência de saída, né? Porque mesmo que eu use uma resistência RE baixa, né, eu ainda vou ter uma multiplicação da resistência de saída desse espelho em relação ao espelho tradicional. Eu gosto muito dele. Beleza, gente? Então, para a aula de hoje era isso. Então a gente discutiu aqui 3 topologias de fonte de corrente, né? A fonte Cascode, o espelho de Wilson e o espelho de Wilder. A gente viu que todas elas vão nos dar um aumento da resistência de saída. E, consequentemente, se eu aplicar isso numa célula de ganho, seja ela uma célula tradicional, uma célula básica, seja uma célula com resistência de degeneração, seja uma célula Cascode, eu vou ter um aumento significativo do seu ganho global, beleza? Em relação a usar um espelho de corrente tradicional. Bacana? Então é isso. Na aula que vem, então, gente, a gente vai finalizar essa primeira parte da nossa disciplina, discutindo um pouco sobre outras topologias que podem ser empregadas como célula de ganho também. Beleza? Então, até a próxima. Um grande abraço.